Movilistar Toque Lar. A Decisiva Soluções Contábeis oferece a seus clientes serviços e soluções inteligentes, acessíveis e confiáveis, com agilidade e eficiência que fazem a diferença na gestão e operação das organizações. E isso com o apoio de uma equipe proativa e integrada. A Decisiva está presente nas empresas não apenas como um profissional que toda organização precisa ter, mas sim como um braço direito, participando de importantes decisões de seus clientes, visando minimizar a distância entre cliente e contador. Decisiva Soluções Contábeis, na Avenida Dr. Valdomiro Graef, 1255, Sala 3, Centro. Não me toque. Telefone 3332-4610. Decisiva Contabilidade@gmail.com. Não importa onde você esteja, sintonize a 1440 e acompanhe. Bem, esta semana os trabalhos correram normalmente. Surgem várias dúvidas que tecnicamente... Série Cidade. Feito para você, das 11 ao meio-dia. Aqui você tem mais informação. Assuntos que estão em evidência. Série Cidade. Muito bom dia, agora são 11 horas mais 9 minutos, estamos iniciando o nosso Série Cidade nesta manhã de terça-feira, hoje dia 1º de outubro. Iniciando o mês de outubro, temperatura bem quente nesta manhã, está na marca dos 28 graus. Nosso Série Cidade, que tem o apoio da Oral Unique, com a Oral Unique por perto, você vive sorrindo, então viva de frente. MH Contabilidade e Assessoria há mais de 50 anos, transformando números em resultados. Sabe que essa semana é uma semana importante, próximo domingo, dia 6 de outubro, é eleições municipal 2024. E o Grupo Sérgio de Comunicação, assim como já realizou entrevistas, debates com os candidatos da nossa região, próximo domingo também cobertura total de toda a nossa região, estado, né? O município que você quiser, a gente vai estar divulgando, porque o próprio TSE possibilita isso através do aplicativo Divulgo. Então a gente estará trazendo informações desde manhã cedo, cobertura, dia da votação, também após as 17 horas de encerramento dessa votação, a gente vai fazer uma prévia aqui dos votos e acompanhando também o Divulga, que é aí oficial do TSE. E para falar conosco sobre tirar algumas dúvidas também, estou aqui com o Daniel Lima, chefe do cartório eleitoral aqui de Numetoque, da 117ª Zona Eleitoral. Daniel, tudo bem? Bom dia, obrigado, prazer estar aqui, obrigado por nos atender. Bom dia, Daí, bom dia a todos os ouvintes do Grupo Sérgio de Comunicação, mais uma vez presentes com vocês para dar a informação ao eleitor que nos escuta. Obrigado pelo convite mais uma vez e vamos esclarecer os últimos detalhes que antecedem aí a eleição que se aproxima no próximo domingo, no dia 6 de outubro. Tá certo. Bom, urnas todas verificadas, tudo pronto para domingo, Daniel? Tudo pronto, foram 71 urnas carregadas para os nossos 5 municípios da nossa jurisdição, mais 9 urnas de contingência, que são urnas de reserva, todas programadas, lacradas e embaladas, prontas para serem distribuídas para os locais de votação. Nenhuma urna nos processos de audiência deram problema, tá tudo certo, a urna é nova, o modelo 2022. Então a gente espera que a eleição aconteça de uma forma rápida, prática e 100% transparente, que é o objetivo principal da Justiça Eleitoral. Bom, como é que vai funcionar o processo domingo? Essas urnas vão sair do cartório domingo de manhã e vão estar prontas a partir das 8 horas, é isso? A gente distribui, Odaí, todas as urnas no sábado, no dia anterior. Então a gente tem toda uma logística, distribuição por rotas. As urnas chegam nos locais de votação no sábado. Os mesários, os presidentes de sessão já vão testar as urnas, fazerem algumas inspeções visuais para ver se está tudo funcionando. E aí depois a urna fica lá. E no domingo, mais uma vez, o mesário pega, instala a sessão e o processo de votação acontece.
Então a urna sai do cartório no sábado, porque no domingo a gente não teria tempo hábil para fazer a logística de distribuição. Tá certo. Bom, você falou que são 72 urnas. Obviamente que aí tem urnas reservas se der algum problema. 71 urnas. Aqui no Metoque 40 e para os nossos 5 municípios 71, mais 9 de contingência que são urnas de reserva. A gente, por padrão, historicamente, utiliza 1, 2 urnas de reserva. Acontece de uma urna quebrar ou ter algum tipo de defeito, a gente vai lá e faz o procedimento de contingência. Mas é o mínimo. A cada eleição, 1, 2 no máximo. Então, levando em consideração aí que a gente tem mais de 70 urnas, é um percentual insignificante. Tá certo. Bom, vamos lá. O pessoal que está nos ouvindo em casa, estamos também aqui pelas séries, nossas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, a gente elaborou algumas perguntas aqui para o Daniel. Para o pessoal, às vezes, porque nós temos jovens de 16 a 18 anos, temos pessoas acima de 70 anos, jovens até 18 anos e acima de 70 anos não são obrigados a votar. É isso, Daniel? Vamos esclarecer para o público que está em casa. O jovem que tem entre 16 anos e 18, ele tem o voto facultativo. Ele pode votar uma vez que tenha título eleitoral ou ele pode não votar, dos 16 aos 18 anos. Se ele fez o título, é obrigado a votar? Não, é facultativo. Dos Mesmo 16, mesmo fazendo título. mesmo Vamos fazendo. esclarecer isso para o pessoal que está em casa. Se eu tenho 16 anos, 17 anos, mesmo com o título, o voto é facultativo. É isso que a Constituição Federal diz. Agora, eu tenho 18 anos, o meu voto passa a ser obrigatório. Até os 70 anos de idade eu tenho que votar, o meu voto é obrigatório. Se eu sou eleitor e não voto, eu tenho implicações legais. A partir dos 70 anos, aí mais uma vez, o voto volta a ser facultativo. O idoso que tem o título e tem mais de 70 anos, ele pode votar, ele não é obrigado a votar. A gente espera que o jovem compareça, a gente espera que o idoso compareça, porque a festa da democracia é isso, é trazer o máximo de eleitor possível para a urna. Mas antes dos 18, entre os 16 e 18, e depois dos 70, o voto é facultativo. Tá certo. Bom, quais os documentos que são necessários para votar, Daniel? É simples, só o documento oficial com foto. Então a pessoa pode levar o seu documento impresso, pode levar o documento digital, ela precisa ter, eleitora, o documento oficial com foto. Daniel, precisa de título? Não precisa, mas a gente aconselha que leve o título. Por quê? Porque aí a pessoa se acha de uma forma mais fácil na sessão. A pessoa consegue ver se ela está na sessão 2 ou se ela está na sessão 10. Às vezes o local de votação, a escola aqui, o Girassol, por exemplo, tem 5, 6 locais, tem 6 sessões. Então, facilita para o eleitor. Se puder levar o título, excelente. Mas se não puder, o documento oficial com foto já é suficiente para que a pessoa possa votar. Tá certo, porque aí temos, hoje em dia, a maioria das pessoas já tem um documento no celular, tem o e-título também no celular, que tem foto, obviamente que vai ter que deixar esse celular na mesa. Exato. Pode levar o celular, pode levar o documento no celular? Pode. Agora, a pessoa não vai poder entrar na cabine de votação com o celular. Ela vai ter que deixar com o mesário, porque é proibido que se entre e faça qualquer tipo de registro. Inclusive, se a pessoa fizer isso, é um crime eleitoral. Então, a pessoa vai ter que deixar o celular ali na mesa, vai votar e, na sequência, ela retira o celular e se dirige à casa. Tá certo. Bom, Daniel, como é que está a questão da biometria? Foram verificados, já foram verificadas todas as urnas, porque de todos os nossos municípios aqui da 117ª zona eleitoral, a votação é por biometria. Perfeito. Na sua imensa maioria, a votação é por biometria. Vai acontecer de ter eleitor não biométrico na urna, porque o TSE acabou liberando essa questão em razão da situação que aconteceu em maio no nosso estado, em razão de outras situações. Então, vai acontecer de eleitor sem biometria votar, mas a grande maioria dos eleitores da nossa circunscrição, eles têm o cadastro biométrico e serão identificados pela biometria. Eu não sei se eu tenho ou não. Como é que eu faço para consultar? Baixe o aplicativo do e-título, confere a sua situação e, mais importante, Odaí, para a pessoa poder votar, ela tem que estar regular. Se ela não estiver regular, estiver cancelado, suspenso, ela não consegue votar. Então a gente orienta e a gente aconselha que o eleitor que tem dúvida com relação à sua situação, que ele consulte a situação no e-título. Se não conseguir, entre em contato com a gente. Entre em contato com o cartório, vai até o cartório, porque não tem coisa pior que no dia a pessoa sair para votar
E aí quando chega na fila lá, chega na sessão, a pessoa não consegue votar. Por impedimento legal ou por uma situação administrativa. Esses impedimentos seriam o quê? Não ter votado na última eleição e não ter justificado, é isso? Perfeito. Se a pessoa não votou por 3 eleições consecutivas, a pessoa tem o seu título cancelado. Então essa pessoa, ela acha que está regular, mas não está. Então ela não vai conseguir votar. Se a pessoa, por exemplo, tem um crime e a pessoa acha que já cumpriu a pena, abre aspas, que já pagou, mas não pagou ainda, o processo está em aberto, essa pessoa também não consegue votar. Então, tendo dúvida, entre em contato com o cartório, consulte a sua situação para não ter problema no dia da votação. E pode resolver ainda essa semana? A prazo legal? Algumas situações administrativas sim, outras não. Exemplo, a questão do processo, não. Se a pessoa tem um processo contra ela que foi julgado, que transitou em julgado, a gente não consegue reverter no sistema, porque a urna já está preparada. Os votos já estão selecionados e os dados já estão organizados. Então eu não consigo, por exemplo, incluir uma pessoa nova, um voto novo numa urna, sendo que quando foi fechado o sistema, essa pessoa estava impedida, entendeu? Então a gente não consegue regularizar. Algumas sim, outras não. Então, na dúvida, entre em contato com o cartório para que a gente possa realmente averiguar a situação. Você falou, de repente, ficou 3 eleições sem votar. Aí entra uma questão, uma pergunta. Pessoas acima de 70 anos... De repente está 1, 2 eleições sem votar. Pode votar normalmente? 70 anos é facultativo. Sendo facultativo, não gera qualquer tipo de restrição legal. Tenho 72 anos, 75 anos, não votei. Vai ter pendência no sistema? Não. Por quê? Porque o voto deixa de ser obrigatório. Então, o voto sendo facultativo não faz diferença se a pessoa foi ou não foi para fins do sistema. Para fins da democracia, sim, mas para fins do sistema, não. Então, pessoas que têm mais de 70 anos podem ficar tranquilas que o título estando regular vão conseguir votar sem problema nenhum. Então você que está nos escutando em casa aí, o filho, o vovô, a vovó, que não votou na última eleição, não se preocupe, já teve mais de 70 anos, quer votar nessa eleição municipal, porque na última que a gente teve era federal, governador, estadual, de repente o vovô e a vovó não quis votar. Agora quer votar porque é municipal? Pode ir tranquilo que não tem irregularidade nenhuma, Daniel. Isso. E tendo dúvida, como a gente bem falou, consultem o sistema da Justiça Eleitoral ou até o próprio cartório para a gente verificar a situação. Nesse dia das eleições, inclusive o cartório estará de plantão, estará aberto. Com certeza. Das 7 horas da manhã até o final da apuração do último voto. Tá certo. Bom, a questão de biometria. Sei que nas últimas eleições tivemos algum problema na leitura digital, né? Qual é a orientação? O pessoal, de repente, passar um lenço umedecido, dar uma limpada para reconhecer bem a digital, Daniel? Daí, para essa eleição, a gente acredita que a gente não tem esse tipo de problema. Porque todas as urnas foram trocadas. A gente tinha urnas modelo 2003, 2011, 2015 e agora são todas 2022. Então, o leitor ele é maior, ele é mais capacitivo, ele tem a capacidade de pegar e ler a biometria melhor e ele é mais rápido. Então a gente acredita que, pelo esse motivo, a gente não vai ter problema. Segundo ponto, a gente instruiu muito bem os mesários. Ainda assim, o eleitor colocando a digital e não lendo a biometria, o mesário sabe exatamente o que fazer. Limpar o leitor, limpar a digital, colocar os dedos indicadores e polegares, que são os principais. Então, toda a equipe que vai trabalhar na sua sessão, você pode ficar tranquilo, o pessoal foi instruído, está capacitado e pronto ali para resolver esse tipo de situação. Mais uma vez, a gente não acredita que tenhamos esse problema, por 2 fatores. O primeiro é a urna e o segundo é a capacitação dos mesários. Tá certo, porque a tendência em relação à última eleição é ser uma votação rápida, né? Porque são para vereador e para prefeito, isso também aligera a votação, Daniel. Com certeza. A gente tendo um voto só para 2 cargos, a gente tem uma votação muito mais rápida que, por exemplo, uma eleição geral que o eleitor tem que votar no senador, no deputado federal, no deputado estadual, no governador e no presidente. Então, fazendo um comparativo entre eleições, essa com certeza vai gerar menos filas e vai ter uma fluidez muito maior no processo eleitoral.
Eu vou usar o meu caso. Meu filho fez 17 anos, fez o título para votar nessa eleição e semana passada ele me perguntou, pai, como é que funciona? Ele nunca foi ali no cartório até para testar. Digo, filho, você vota primeiro para vereador, depois para prefeito. É assim. E se algum jovem tiver alguma dúvida ali, o presidente da mesa pode dar essa orientação, Daniel? A gente orienta que o presidente não dê, até para evitar qualquer tipo de parcialidade no processo eleitoral. Tendo dúvida, vai até o cartório, que a gente tem toda uma equipe lá instruída para ajudar. A gente vai tentar disponibilizar uma urna de reserva, uma urna ali de treinamento para a pessoa ir lá fazer uns votos simulados, votar no partido golfe, no partido voleibol, que a gente tem uma urna lá bem interessante. Então, tendo dúvida, vai até o cartório, a gente vai disponibilizar essa urna, a gente vai dar toda a instrução para que a pessoa possa votar realmente e exercer o seu direito. Agora, presidente de mesa ou mesário não vai fazer essa instrução, até porque a gente está numa eleição municipal, tem município que a prefeitura é decidida por pouquíssimos votos, 3, 4, 5, e aí para evitar qualquer tipo de situação, a gente orienta o presidente a não ajudar. A pessoa tem que entrar na cabine de votação sabendo o que ela vai fazer. Então a gente orienta a permanecer de forma imparcial. E nesse dia 6, também terá uma urna, um jovem, uma pessoa de idade que não se lembra mais, quero fazer um teste antes de votar, vai estar disponível? Sim, a gente vai disponibilizar uma urna na entrada do cartório, justamente para que a pessoa possa fazer aí essa votação simulada, esse teste, esse treinamento, se for eventualmente necessário. Tá certo. Tem a questão do voto em trânsito que funciona para nível estadual e federal. Para nível municipal, vale o voto em trânsito? Não, não vale. Vamos deixar isso bem claro. Voto em trânsito é para eleição federal. Para presidente, para governador, eleição municipal não. Então fica bem claro isso. Exatamente. E como é que vai funcionar no dia a justificativa? Pode, na própria sessão, justificar o voto? Não, a pessoa tem que justificar